Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Atos 5. A história que a gente vai ler agora, talvez você nem sabia que tinha isso na Bíblia. Você vai se assustar porque a história é pesada, mas eu vou explicar a história para você. Me dá um sorriso, diga amém. Eu estou ficando com medo. Havia um homem chamado Ananias, que fez uma combinação com a sua mulher. É sobre ela que eu quero falar. Diga comigo o nome dela: Safira. Nesse momento eu troquei o nome de todas vocês. Diga para quem está do seu lado: a partir de agora tu és Safira. Abra a boca, senão eu vou embora. São 8:30 da madrugada. Olha para quem está do outro lado e fala: estás batizada como Safira. Vendeu uma propriedade e, em cumplicidade com a sua mulher, a Safira, reteve parte do preço, levando apenas uma parte, e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, como é que Satanás se apossou do teu coração e você mentiu para o Espírito Santo e reteve parte do preço do seu terreno? Não é verdade que, conservando-o sem vender, já era seu, e mesmo depois de vendido, não estava em teu poder o preço? Por que motivo pusestes em teu coração fazer isso? Não mentisses para os homens, mas para Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias suspirou e caiu mortinho, mortinho, mortinho. Nesse momento a Safira acabou de ficar viúva. E por que ela ficou viúva? Porque o marido mentiu, e ele mentiu combinado com ela, para ela mentir junto. Não precisava nem de eu pregar. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que a gente está lendo ou não? Infundiu-se um grande temor no meio de todos. Levantaram alguns jovens, cobriram o corpo de Ananias e levaram ele para enterrar. 3 horas depois, entrou a sua mulher, a Safira, e ela não sabia o que tinha acontecido. Então Pedro disse: me diga a verdade a respeito da venda do campo. E ela disse: sim. Portanto, Pedro então disse a ela: já que combinastes para mentir ao Espírito Santo, eis que estão à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. Imediatamente Safira suspirou e morreu. Os jovens, entrando, encontraram ela morta, levaram-na e enterraram-na junto com seu marido. Então difundiu-se na Canção Nova um temor que tomou toda a igreja entre aqueles que ouviram estas coisas. Diga comigo: morreu o marido, e a mulher mentirosa morreu também. Palavra do Senhor.
Beija a sua Bíblia, quem não tem passa vergonha. Vamos aplaudir a palavra do Senhor bem forte, mais forte, mais forte. Que Deus me ajude, né? Não é novidade para você que depois de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2, houve uma explosão de evangelização. Os discípulos saem inflamados pelo Espírito e começam a pregar, e começam a acontecer os sinais, as curas, os milagres, claro, também as perseguições. E quanto mais eles apanhavam, eram perseguidos, mais ousados eles ficaram, e mais eles pediam o Espírito Santo em porção dobrada, porque eles queriam evangelizar ainda mais. A igreja primitiva, ela é composta basicamente de dois tipos de pessoas: os judeus convertidos ao cristianismo e pagãos convertidos ao cristianismo. É muito lindo escutar essas coisas, mas a gente esquece que no meio de tudo isso aparecem as logísticas. Primeira logística: esse povo que prega, agora vai ter que fazer uma assembleia geral. E uma assembleia geral não é fácil de ser conduzida. Qual é a pauta da assembleia geral? Escolher um substituto para Judas. E quem foi escolhido? O Matias. Segunda logística que não é fácil de resolver: à medida que foram pregando, aconteceram as demandas, e no meio das demandas disseram: não é justo a gente parar de pregar para ficar administrando os problemas. Então vamos eleger 7 homens, nós vamos nominá-los como diáconos, homens de conduta ilibada, e esses homens vão administrar para a gente ficar livre para evangelizar. Agora aparece uma terceira demanda, porque no meio de tudo isso, já que Israel estava sobre o domínio do Império Romano, e no Império Romano morreu muita gente, por isso tem muitas viúvas e muitos órfãos dos homens que morreram na guerra. Então começa ali um mimimi dizendo que as viúvas do norte não estão recebendo o mesmo auxílio das viúvas do sul, que os órfãos de uma ponta não estão tendo os mesmos carinhos que os órfãos das outras pontas. E aí então essas logísticas vão sendo organizadas no capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos. Diga comigo: evangelizar é lindo, mas por trás tem muitas logísticas. A preguiça que você está para abrir a boca, eu já me arrependi de ter amanhecido hoje. Diga para quem está do seu lado: evangelizar é lindo, mas tem as logísticas. Agora aparece uma quarta logística. Como é que nós vamos lidar com dinheiro? Nesse momento, tomam a decisão de trabalhar com caixa comum. Todo mundo pega o dinheiro que tem e coloca nos pés dos apóstolos. E os diáconos administram esse dinheiro e pagam as contas de todo. Tem gente que não sabe disso, né? Nossa, vai ter um retiro na minha cidade, estou cobrando 10 reais. 10 reais para ouvir o evangelho. Não, filho, 10 reais para alugar cadeira, para alugar som, para alugar telão, porque tem que contratar a cozinha. Não, tem gente que acha que vamos só evangelizar. Fala para quem está do seu lado: tem logísticas. Aqui aparece um homem extremamente sério, chamado Barnabé. Diga o nome dele comigo. Presta atenção em mim, eu estou fazendo um estudo bíblico com você, hein? Me deve essa. O Barnabé é tão respeitado, mas tão respeitado, que é ele que vai chancelar, bancar o apóstolo Paulo daqui uns dias. Quando Paulo recebe o Espírito Santo na casa de Ananias, ele começa a pregar, e o homem é um trator para pregar, mas está todo mundo com muito medo
dele, por causa do caráter, por causa da personalidade, por causa do histórico dele que não é bom. E é Barnabé que leva Paulo até Jerusalém, e ele banca Paulo dizendo: eu garanto, eu vou cuidar dele, em meu nome, deixa ele pregar em nome da igreja. É esse Barnabé que vai ensinar a igreja primitiva a viver da providência. É esse Barnabé que depois vai puxar Paulo, lá no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, para levar para Macedônia e fazer um trabalho maciço de evangelização, onde vai converter gente grande que vai aparecer nas histórias das cartas de São Paulo. Ele não é um homem qualquer, ele é um cara maduro, sério, experimentado, é um cara já com certeza dos cabelos grisalhos, ele sabe o que está fazendo. Então, como ele sabe que esse mês tem muita dívida, ele pega todo o seu dinheiro e coloca aos pés de Pedro. Quem está me ouvindo, diga amém. Vendo tudo isso, aparece um casal empolgadíssimo, cheio de emoções, com um misto de sentimentos. E olha Barnabé fazendo aquilo e falou: uau! A gente tem um terreno, nós vamos vender esse terreno e nós vamos fazer a mesma coisa. Para as contas do mês que vem, fiquem tranquilos, o nosso terreno agora é de você. Quando Ananias e Safira vão vender o terreno, eles descobrem que o terreno não vale 1 milhão, vale 4. Ananias olhou para Safira e falou: ué, 4 milhões é muito, né? A gente falou que ia dar, mas e se a gente não der os 4? A gente dá 2 e fica com 2. A Safira falou: eu confirmo. Olha para quem está do seu lado e fala: começou a falar de nós agora. A Safira olhou para o lado e falou: isso, meu amor, menino lindo, titi, mamãe. Venderam o terreno por 4 milhões e chegaram nos pés dos apóstolos e deram 2. Pedro olhou nos olhos desse marido inconsequente e falou: por que Satanás entrou no seu coração? Como que você ousa mentir para o Espírito Santo? E o assunto não é dinheiro e não é terreno. Eu não preciso do seu dinheiro nem do seu terreno. O assunto aqui é caráter. Como que você mente para o Espírito Santo? E já que mentiu para o Espírito Santo, porque você não tinha obrigação nenhuma de dar o terreno, e se vendesse não tinha obrigação nenhuma de falar que ia dar tudo, mas já que você falou, combinou, e você é mau caráter, que Deus faça com você aquilo que você mereça. O homem caiu mortinho, 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 mortinho. Fala para quem está do seu lado: Safira acabou de ficar viúva. Você não vai abrir a boca não, menina? Por favor, diga para quem está do seu lado: Safira acabou de ficar viúva. Três horas depois chega Safira. E Pedro pergunta: tudo bem, querida? E ela: vem cá, por quanto mesmo vocês venderam o terreno? Ela falou: meu marido não falou? 2 milhões. E Pedro falou: já que você é cúmplice do seu marido, e você é mente, e você é mau caráter, o seu destino será morar do lado dele para sempre. Ela caiu mortinha, 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 mortinha. Fala para quem está do seu lado: você nem sabia que tinha isso na Bíblia, né? Não. Fala para quem está do outro lado: você sabia que tinha isso na Bíblia? Sobre quem nós vamos falar agora? Sobre a Safira.
Eu só quero deixar muito claro, o assunto aqui não é dinheiro e não é terreno. Amém, igreja? Nossa, mas que coisa radical, né? Só porque não deu dinheiro na igreja e não vendeu o terreno, então morreram. Não, o assunto não é dinheiro e não é terreno. O assunto é comportamental. E nós vamos falar agora sobre a Safira. Só para quem me deu um sorriso, eu estou ficando com medo. Cruza esse braço e vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que está no meio de nós. Primeiro problema da Safira, diga comigo: o perigo da influência. Mais alto, qual é o primeiro problema da Safira? A vida inteira você escutou pessoas falando sobre a má influência. Hoje eu vou falar sobre o perigo da boa influência. Barnabé não é uma má influência, ele é uma ótima influência. Só que Barnabé está em um estágio e Safira e Ananias estão em outro estágio. Significa que às vezes a influência pode ser boa, mas se você não entender que aquilo que você absorve dela precisa vir para o seu estágio, você vai atropelar os processos e isso pode levar você à morte. Deixa eu explicar de outro jeito. Eu prego há 30 anos. E eu sei que eu sou admirado por muitos pregadores, por muitos padres, sobretudo a nova geração que começou a pregar agora. Se você perguntar para eles um leigo que eles se inspiram, eles vão dizer o Moisés Rocha. Só que quem está começando agora não pode dar os mesmos passos que eu, porque eu estou 30 anos na frente deles. Então eu sirvo de exemplo, eu sirvo de inspiração. Mas se essa pessoa começar a copiar o Moisés na fase dela, mesmo Moisés sendo uma influência boa, que é o Barnabé, essa pessoa atropelando os processos, ela vai morrer. Portanto, tem assuntos que eu falo que só depois de 30 anos eu posso falar. Aí a pessoa está começando a pregar agora, ela vai na paróquia dela, ela é fã do Moisés e ela copia o Moisés e fala a mesma coisa. Por que que dá efeito contrário? Porque isso na boca do Moisés, 30 anos pregando, tem um peso. Na boca dela, 30 anos atrás, tem um outro peso. Portanto, Barnabé é uma influência boa. A gente ama Barnabé, a gente inspira Barnabé. Os atos de Barnabé são maravilhosos. Barnabé é o cara. Mas Safira precisa dizer para Ananias que nós não estamos prontos para dar o passo de Barnabé. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou não? Não, você não está entendendo. Você está entendendo, Elisângela, o que eu estou falando? Diga comigo, a influência pode ser boa, mas eu preciso construir o processo. Se eu absorver a influência no processo do outro e fizer a mesma coisa no meu processo, eu vou morrer. Acho que você não está entendendo. Todo dia eu escuto assim: Moisés, minha esposa começou a trabalhar lá na empresa dela. Ela tem uma mulher que tem um poder de persuasão, e a minha esposa colou nessa mulher. E agora tudo que a gente conversa em casa, ela cita o nome dessa mulher.
É porque inclusive eu estava conversando com Cláudia, e aí assim, Cláudia estava me dando os conselhos, e o marido perguntou: você tem que conversar comigo, quem é Cláudia? Então, é uma amiga minha best, porque lá no trabalho a gente conversa sobre tudo, e eu desabafo com ela. A Cláudia é uma influência boa, a Cláudia é um Barnabé, só que a Cláudia já tem 3 filhos criados, e você está grávida e tem um bebê, e você aplica os conselhos da Cláudia em casa, e você cria uma crise conjugal. Por quê? Porque você não está no processo da Cláudia. Cara, eu vou aplaudir sozinho. Eu estou dizendo que tem muita gente boa, que é uma influência boa, mas que está levando você para a morte. Semana passada o marido me mandou uma mensagem dizendo: Moisés, eu não sei mais o que fazer em casa, porque a minha esposa vai na casa da mãe dela todo dia. A mãe dela é narcisista, tudo gira em torno da mãe dela, e a minha esposa não sabe fazer esse desmame. Então ela vai lá ela come, quando ela chega em casa, ela já chega alterada, e tudo que a gente fala, ela fala: pois é, porque inclusive eu falava com minha mãe, porque inclusive assim eu vou falar isso com mãe, porque inclusive eu não sei o que eu faço. Falei: eu sei, devolve ela para a mãe dela. Aí eu pergunto para você: a mãe é uma influência boa? É. Você ama a mãe? Ama. A mãe é tudo de bom.com.br. A mãe é o Barnabé. Mas se você não souber absorver a fala da mãe e jogar na sua história, você começa a viver o estágio da mãe. O que vai acontecer na sua casa? Você e o seu marido vão morrer. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu não vou dizer pare de escutar os outros, eu vou dizer: tenha sabedoria para absorver conteúdos bons e trazer para a sua realidade. Ananias e Safira não estão prontos para vender um terreno, e não precisava vender o terreno, mas galinha que acompanha pato morre afogado. Tem sempre uma vizinha, a mãe, uma tia, uma avó, uma amiga de trabalho, uma pregadora da igreja, que começa a ditar para você padrões de como você ser feliz na sua casa. E você, ao invés de jogar isso na sua realidade, você começa a viver conforme aquela pregadora, aquele pregador, aquele influenciador. Só que você não construiu aquela história, você não está no mesmo estágio, você não está na mesma etapa, e você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola, e você gera um problema. A influência é boa? É. Mas às vezes nesse momento não é só praia. Esses dias eu estava numa missa, e um padre fazendo uma homilia sobre a oração que agrada a Deus. À medida que eu escutava aquela homilia, eu me sentia um cocôzinho. Falei: eu não rezo nada. O padre falava de vida no sacrário, de vida na capela, de vida interior, e acordar na madrugada, e não sei o que. E o padre apresentava um modelo de oração. Aí eu falei assim: tá, mas eu sou casado, eu tenho 2 filhas. Esse modelo, 10% dá para eu melhorar, os outros não encaixam na minha vida. Porque daqui a pouco eu começo a viver vida de seminarista. A minha esposa diz: você não leva as crianças na escola, o tempo inteiro você está rezando. Você não me buscou no médico, fez eu pegar aplicativo, porque é a hora
da sua adoração. E aí daqui a pouco a sua esposa começa a viver do lado de um seminarista, assim como tem muitos maridos lá em cima que parece que estão vivendo do lado de freiras. Você vive como freira, reza como freira, se comporta como freira, inclusive não namora com seu marido também, porque tudo seu é igreja. Fala para quem está do seu lado, eu acho que ele começou a falar o seu nome aí. Volta a dizer, os Barnabé são bons, ótimos. Mas Barnabé já tem um prestígio, já tem uma caminhada. Ele já construiu um processo. Ananias e Safira não. E se você copiar influência boa e não souber construir a sua história, o seu processo, coisas boas vão levar você à morte. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Estou falando alguma besteira? Não. E hoje, por exemplo, a evangelização católica, ela está muito cheia de nichos. Ela está muito nichada. Então quem gosta de barba grande vai trabalhar todo um movimento para as barbas. E acredita que só quem tem barba que vai para o céu. Aí o outro que é careca vai pegar o nicho dos carecas e vai provar com unhas e dentes que é a geração dos carecas que vão para o céu. Aí chega uma pessoa que não lê, que não estuda, que não conversa com o marido, que não conversa com a esposa, que não tem tempo para os filhos, que não vai numa academia, que não faz uma terapia e cai de paraquedas e fala, acho que eu vou rapar minha cabeça. E você começa a brigar e lutar e falar e pregar sobre os carecas, mas aí você tem uma esposa, a esposa não gosta de você careca não está bonito, e você rapou o cabelo sem perguntar para sua esposa, e aquela influência que é boa, ela gera um problema lá dentro da sua casa. Será que não é possível você entender aonde você fica aqui? Desculpa eu te dizer, eu sou pregador e eu vou ser sincero. 70% de tudo que a gente fala, talvez não vai se aplicar na sua vida. Por quê? Porque a minha vida é diferente da sua. Porque o meu processo é diferente do seu. Porque nós estamos em estágios diferentes. Então você vai absorver uns 30%, vai bater no liquidificador, vai voltar para sua casa, vai rezar em cima disso, vai fazer um planejamento e vai mudar aquilo que te compete no mundo de Ananias e Safira, não no mundo do pregador Barnabé. E aqui eu preciso fazer uma crítica. É por isso que nós estamos numa geração difícil. Nós não lemos, nós não estudamos. Nós somos uma geração fraca culturalmente, intelectualmente. E tudo aquilo que parece ser de Deus, que chega até você, você já abraça e aquilo vira um gueto. E você já milita naquilo e já começa a ficar uma pessoa chata, porque você não sabe separar as coisas. A Safira é vulnerável. Tudo que fala com a Safira, ela acredita. Eu gostaria muito que se levantasse aqui nessa manhã uma geração de mulheres que lê livros. Eu não gosto muito de ler não, que eu não tenho paciência. É por isso que você é vulnerável. E tudo que chega até você, você abraça, porque você não tem personalidade.
saia dessa porcaria do celular. É hora de amadurecer. Precisamos ler. Você que precisa fazer terapia, vai fazer terapia. Você que tem ferida, vai curar suas feridas. Você que precisa de direção espiritual, vai fazer direção espiritual. Você precisa chegar daqui 30 anos no nível de Barnabé. Mas hoje você não está no nível de Barnabé. E se você começar a escutar os Barnabés que são bons, e se você não filtrar, você vai morrer. Tem gente aqui no nosso meio que está em mais de 40 grupos de WhatsApp. E você se tornou uma pessoa burra. Além de ser ignorante, ainda pega essa palhaçada e põe no grupo da família. Gostei desse meme, mandei para vocês. Fecha sua cara, diga para quem está do seu lado: ô Safira, cuidado com a influência boa. Espelhe Ananias. Não é Ananias. Está vendo? Você não está prestando atenção? Se espelhe em Barnabé. Mas cuidado. Barnabé está pronto para dar o dinheiro. Você ainda não está. Qual é o papel da Safira? Amor, vamos fazer isso não. É a primeira vez que a gente vem. A gente está meio aleluiado. É perigoso. A gente tem filho pequeno. O terreno é a única coisa que a gente tem para ficar de herança. Não promete nada não. Vamos voltar para casa. Vamos caminhar naturalmente. Se Deus der a graça daqui a um ano a gente vender, a gente dá o nosso dízimo. Mas não vamos dar tudo não. Vamos discernir isso melhor. Mas a Bíblia diz que a Safira combinou com ele, foi cúmplice. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que está falando ou não? Não está. Você não consegue abrir a boca mais? Não está. Segunda coisa que me preocupa aqui: a falta de posicionamento. Diga comigo, 1, 2, 3 e... Horrível, você morreu no meio da madrugada. 1, 2, 3 e... Posicionamento. As coisas estão acontecendo na sua frente. E você vê Ananias levando a família inteira para o buraco. E você é cúmplice. Gente, se eu sou essa Safira, eu vou dizer: se tu quer dar, dá sozinho. Se tu quer morrer, morre você. Eu não sou cúmplice disso. Eu não concordo com isso. Não vem com lábia para cima de mim não. Então assim, que morra sozinho, tá? Eu tô fora. Tô fora. E quando venderam o terreno, que descobriram que valia 4 milhões, e ele falou: vamos dar só 2, ela falou: não, nós não vamos dar só 2. Ou a gente dá os 4, ou a gente não dá nada. A gente vai no gabinete de Pedro e fala com Pedro que a gente se enganou, que a gente está meio empolgado, que o terreno vale muito, que a gente não parou para pensar. Pedro aceitaria menos do que 1 milhão se fosse conversado. Mas a Safira não quer conversar. O namorado da filha da Safira dorme em casa e a Safira não faz nada. O filho da Safira dorme na casa dos outros e a Safira não faz nada. E tem 15 anos que o marido da Safira agride ela, fala mal dela, põe apelido nela e ela não fala nada. E ela acha que ficando calada, só rezando, que as coisas vão mudar. Deixa eu falar, vai morrer todo mundo.
Eu sempre digo que trabalhar com casais é muito ingrato, porque ninguém chega até mim quando está em crise. Quando já chega, já tem medida protetiva, já houve violência doméstica, já estão dormindo em casa separado, já pediu divórcio, a tratativa já é com o advogado, porque a outra pessoa foi bloqueada. Aí no meio da separação, onde todo mundo quer se matar, eu recebo uma mensagem: ai Moisés, você é um profeta, Deus iluminou você para me ajudar. São 18 anos sofrendo, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, minhas filhas estão dando problema, a psicóloga da escola já mandou chamar. Ai Moisés, está um inferno, e assim, reza por mim. Tá, mas tem 17 anos que você está vivendo isso, e você não abriu a boca. Você é omissa. Aqui no meio de nós, pode ser que tenha mulher que está apanhando, sofrendo violência moral, física, e você não abre a boca. A Safira é omissa, a Safira é cúmplice. A Safira vê Ananias amaldiçoando os filhos. A Safira vê o marido dela tratando os filhos como cachorro, e ela não fala nada. Ela não defende os filhos, ela não abre a boca, ela não procura o padre, ela não procura ajuda. Ela é cúmplice. O que vai acontecer com essa Safira? Ela vai morrer. Ai Moisés, eu fico tão triste da forma que o meu marido trata o meu filho, tadinho, ele chora no quarto, e o que eu posso fazer é rezar, né? Não! Faz uma reunião de família, chama todo mundo. Eu chamei todo mundo aqui, meu sogro, minha sogra, os irmãos do meu marido, para dizer que eu não aguento mais a forma que o meu marido trata os filhos. Eu não vou ficar calado, porque amanhã os filhos vão ficar contra mim, porque eu não defendi, porque eu não lutei por eles. Mas você não procura um padre, não procura um pastor, não procura terapia, não procura um advogado, você não sabe os seus direitos, e você é cúmplice, e vai chorando pelos cantos, com um terço na mão, e o pau quebrando na sua casa. A Safira, ela é omissa. O que é que faltou na Safira? Um posicionamento. Olha para quem está do seu lado e fala: se você sofrer calada, tu vai morrer de depressão, de pânico, de tristeza, de solidão, de culpa, e tudo isso porque faltou posicionamento da sua parte. Quem ainda está comigo? Do mesmo jeito que você abre a boca para falar tanta tagarelice, peça socorro. Se você está vendo que Ananias está levando a família para a morte, eu não vou morrer aqui não. Eu não vou. Eu não vou. Vai você lá em Pedro então, resolve vocês dois. O terreno é seu, você que é o homem da casa. Estou fora. Não vou, não aceito. A Bíblia não diz se Ananias e Safira têm filhos. Não diz, Eliana. E se tem, agora são órfãos de pai e mãe. Imagina o bullying desses meninos no colégio. Como é que seu pai chama? Safira. Sua mãe, Safira, e seu pai, Ananias. Nossa, morreram os dois, morreram de quê? Então, mas não era da igreja? Então, diga comigo: obrigado, Jesus. Essa pregação é de utilidade pública. Eu tinha que estar aqui. Eu quero que você prometa para mim, em nome de Jesus, que você nunca mais vai ser omissa. Só que para isso você precisa ter equilíbrio emocional.
Eu vou te falar a onda do momento agora. Você tem um filho de 18 anos, 17, 16. Ele arruma uma namoradinha. E ao invés de você ajudar o filho a entender se essa garota é boa, você assume a norinha e fala: é a filha que eu nunca tive. Que menina doce, né? Se um dia esse namoro acabar, eu acho que eu vou chorar mais do que ele, porque assim, ela já faz parte da família, né? Ela é tão meiga. Olha, querido, é a norinha que eu pedi para Deus. O seu filho nem sabe se quer ficar com ela. Você já incorporou a garotinha dentro da família, já está viajando com ela, já está tirando as férias com ela, já trocou o carro para 7 lugares para andar com ela. Para mim essa Safira é louca. Olha para quem está do seu lado e fala: essa Safira é louca. Ela é louca. É louca. Deixa eu mudar de assunto que meu tempo está acabando. Fala para mim quem está entendendo. Ninguém fala nada. Terceira coisa que me preocupa na Safira. O primeiro é a influência, que é boa, mas é perigosa. O segundo é a falta de posicionamento. Ela não se posiciona. E o terceiro é tomar cuidado com aquilo que você fala. Diga comigo: protocolos de fala. Qual é o problema de Ananias e Safira? Falou e não fez. E eu queria que você soubesse que Deus leva a sério os protocolos de fala. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas a partir do fala, do faça-se. E é por isso que quando o anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria, ela cumpre o protocolo dizendo: faça-se. Isso é tão sério, mas tão sério, que Jesus repetiu o Antigo Testamento dizendo que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Porque fora disso, o resto vem do diabo. E Jesus, para aprofundar mais nisso, contou aquela parábola do pai com 2 filhos. O pai tinha uma vinha, falou para o 01 vai trabalhar na vinha. Ele falou: eu não quero. Na última hora ele foi. Falou para o 02, vai trabalhar na vinha. Ele falou: eu vou. E na última hora ele não foi. E Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que falou que não ia e foi? Ou o que falou que ia e não foi? Eles disseram: o que pelo menos falou que não ia, mas foi. Jesus falou: nenhum dos 2, porque o pecado mora ao lado da pessoa indecisa. Se você falar que é sim, é sim. Se você falar que é não. Se você falar que vai fazer, faça-se. Não pare as coisas no meio do caminho. E isso é sério. Muitas mulheres mentirosas. Protocolo de fala. Muitas mulheres enroladas. Você fala que vai ligar e não liga. Você fala que vai fazer e some. Você tem um salão de beleza, você tem uma loja e você diz: até 4 horas eu te dou a resposta. Passa 2 dias você não deu a resposta. Tem que ficar cobrando você. Você se tornou uma pessoa enrolada. No meio dessas falas tem as crenças limitantes. É porque a gente que é pobre, é porque quem tem dinheiro, ou é porque roubou, ou porque é filho de pai rico, porque nós que é pobre. Porque homem não tem que depender de mulher, mulher não tem que depender de homem. É porque você sabe, né, casamento é uma cruz que a gente tem que carregar. É porque você sabe, né, filho adolescente, aborrecente, é isso mesmo, né? E você começa a repetir as crenças limitantes dos seus pais, dos seus avós. E você começa a repetir isso na vida da sua família. Quando você vê, você está amaldiçoando. Quando você vê, você está falando palavrão. Quando você vê, você está falando coisas que não agradam, dizendo: hoje o meu filho está endiabrado. Hoje é um menino danado, né? Está encapetado esse menino. Parece que tem uma coisa nele.
Daqui a pouco as suas palavras viram maldição. Daqui a pouco os seus apelidos viram maldição. Daqui a pouco você começa a fazer votos íntimos, votos secretos, falando contra você, contra a sua maternidade. É porque eu não quero mais ser mãe. Deus me livre, é só esse filho. Porque misericórdia, se eu soubesse que ter filho é assim. E o seu filho escutando. A Safira não honrou a sua palavra. Põe a sua língua para fora e fala. Olha para quem está do seu lado e fala. Diga comigo que o meu sim seja sim e que o meu não seja não. Se eu falar que vou fazer, eu preciso fazer. Se eu falar que não vou fazer, eu não vou fazer. É isso que você faz? Não. Depois a gente vai vendo, hein? Liga lá depois. Talvez eu peco por ser sincero. Quando é que você vai lá em casa? Nunca, eu não estou conseguindo ir na minha, eu vou na sua fazer o quê? Nossa, é melhor que você falar, depois a gente vai lá, qualquer dia nós vamos lá. Você vai lá? Claro, vamos marcar. Não, eu não vou. Olha para quem está do seu lado e fala, eu não vou. Oi, amiga, tudo bem, tudo bem? Quanto tempo? Nossa, cabelo cresceu, você está magra, está tomando aquele negócio? Então, vai lá em casa para a gente conversar. Pois é, amiga, estou precisando de uma hora, eu vou lá. Tá, me liga, o telefone é o mesmo? Você nem tem o telefone. Eu não vou, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu não vou. A Safira tinha problema com a... Quero falar de uma outra coisa nos minutos que eu tenho. Diga comigo, insensibilidade. Mais uma vez, insensibilidade. Esse casal morreu em meio a um poderoso avivamento. O Espírito está descendo, a igreja está enchendo. Daqui a pouco vai vir um primeiro concílio. O pau está quebrando, todo mundo se salvando. Diga, uhul! E 2 imbecil morrendo. Querido, desculpa, vocês hoje têm água limpa. Você tem padre. Você tem canção nova. Você tem rede de comunicação. Você não precisa morrer em meio a um Pentecoste. Você tem rede de apoio, você pode pedir ajuda. Você pode se cuidar. Você tem opções para se cuidar. Não precisa, no meio de um Pentecostes, não precisa, no meio de um poderoso avivamento, a igreja toda aleluiada e você caminhando para trás. Você precisa ter sensibilidade para discernir, para rezar, para fazer leitura dos tempos, para entender os processos. E é por isso que a mulher sábia, ela edifica a casa, porque ela tem visão, olhos de águia, ela tem discernimento, ela sabe fazer a leitura dos tempos. Aí você diz, não, porque eu fui criado assim, porque no tempo da minha avó. Você está num outro tempo. Hoje você com 90 anos não precisa mais dizer, porque eu não tive oportunidade de estudar. Mas a senhora de 90 anos fica no Facebook. Hoje tem estudo de graça no celular que a senhora fica no Facebook. Então, se você precisa voltar a estudar, volta a estudar. Esses dias eu estava lendo uma matéria de uma pessoa de 65 anos que agora decidiu que não quer morrer sem fazer uma faculdade. Então você precisa voltar a estudar? Volte a estudar. Você precisa fazer direção espiritual? Faça direção espiritual. Você precisa retomar um processo vocacional? Retoma um processo vocacional. Sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade.
essa mulher é insensível. O fogo está descendo, a igreja está gloriosa e ela se tornou uma pessoa insensível. Ela não sabe o que quer, não sabe para onde vai, ela não tem uma agenda, ela não tem um planejamento, ela não tem vontade, ela não sabe onde é que ela quer chegar, ela não tem sonhos. Ela se tornou uma pessoa insensível. Fica de pé, vamos rezar um pouquinho. A Eliane vai nos ajudar a rezar. Dá um abraço para quem está do seu lado. Falou, Safira. Abraça quem está do outro lado e fala, Safira. Abraça quem está atrás de você e fala, Safira. Tem como quebrar e fazer tudo de novo? Tem como quebrar esse vaso? Tem, né? Lá na casa do oleiro. Muito bom. Oh, meu Deus, tem que quebrar e fazer de novo, hein, gente? E é possível. Na casa do oleiro. Obrigada, Moisés. Como você nos ajuda a alinhar a espiritualidade com a humanidade. Porque por muito tempo, até na igreja, se focou muito no espiritual, que é importantíssimo, é a primeira coisa. Mas a gente esquece que a gente é gente. Obrigada. Obrigada. Eu nunca cantei essa música, eu preciso da sua ajuda. Mas eu acho que ela tem tudo a ver com esse momento. Senhor, hoje eu me rendo. Levante seus braços, vamos. E reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, enche-me de ti. Eis-me aqui, Senhor, enche-me de ti. Peraí, eu acho que a gente pode subir mais um. A gente pode subir um tom? Vocês me ajudam? Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu não quero viver. Então eis-me aqui, dá meu coração, enche-me de ti, porque se não for assim não tem como. Eis-me aqui, eis-me aqui, dá meu coração, enche-me de ti, para que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar
que sejam as tuas. Se não for, não. Eis-me aqui, Senhor, semelhante ao teu, a te transbordar. Eis-me aqui, dá-me o coração, enche-me de ti. Agora é com você. Põe a mão no seu coração. Porque se não for assim, não tem como. Se não for semelhante ao coração dele, não tem como. Você está bebendo, você está mergulhando, você está ouvindo, você está absorvendo. Se sim, então é isso, esse é o caminho. Jesus, um coração semelhante ao vosso. A maturidade espiritual, a maturidade humana, que junta tudo e nos faz transformar nessas mulheres novas, da qual você veio aqui buscar. E se transformar, parte desse alinhamento. Mas acima de tudo, parte de uma decisão, de um posicionamento. E o maior deles é agora você se decidir a ter esse novo coração. É com você. Nós estamos fazendo a nossa parte, agora é com você. Comprometa-se agora na oração. Eu quero, Senhor, dá-me um coração semelhante ao seu. Se não for assim, eu nem quero viver. Olha, eu gravei essa música, vou lançar agora em julho. É uma das músicas mais difíceis de cantar. Não pensa que a gente vem aqui para cantar e pregar, porque a gente tem também uma história. Nós temos as nossas lutas, os nossos dramas. E pregar e cantar aquilo que a gente vive é muito difícil, porque às vezes a gente nem vive tudo. Nós estamos também no processo. Agora cantar, que o meu cantar seja o seu cantar, meu olhar seja o seu olhar. E se não for assim, eu não quero viver. É muito difícil, é muito comprometedor. Mas eu quero, Senhor, porque até o fim vai ser assim. Eu sei que vai ser assim. Até o último dia. É luta, é cair, é levantar, é tropeçar, é recomeçar. Vai ser assim. Aceita. Você também está no processo, assim como nós também estamos no nosso. Pode ser que a gente esteja um pouquinho na frente, mas também temos o nosso processo. E nós não estamos sozinhos. Dá minha mão aqui, meu irmão, meu amigo. Eu não quero caminhar sozinha, não. Pega na mão de quem está do seu lado. Diz para ela, eu não quero caminhar sozinha, não. Não me deixa caminhar sozinha. Por favor, não me deixa. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua oração. Eu preciso de terapia. Eu preciso ir no ginecologista. Eu preciso alinhar meu casamento. Eu preciso, sacerdote, da sua bênção, da confissão. Eu preciso, Jesus, da Eucaristia. Eu preciso, Senhor. Sozinha não. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Levante sua mão, vamos juntos, vamos. Eis-me aqui, Senhor. Enche-me de ti. É até transbordar. Tem que transbordar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Dá-me o coração. Enche-me de ti. Eu quero ouvir só você. Mais uma vez, está lindo. Enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar.
um abraço em quem está do seu lado e diz: aguenta firme, Safira.